Sabedoria da Cabala é chamada também de sabedoria da verdade, porque a Cabala nos ensina verdades universais, ensinamentos universais que permitem a qualquer pessoa ter uma compreensão maior sobre os diferentes aspectos da vida que interessam a todos nós. Uma das perguntas que todos nós nos fazemos a respeito da vida é: por que existe o mal? Se existe um Criador bom, se existe uma força bondosa e onisciente, onipresente, todo-poderosa por trás de tudo, por que existe o mal? Por que existe tanta dor e tanto sofrimento? E o Zohar, principal livro de Cabala, para falar sobre esse assunto, para abordar esse assunto, conta uma história que eu queria compartilhar. A história é a seguinte: em um determinado reino existia um rei muito poderoso, um rei muito bom, um rei muito digno e honrado. E esse rei tinha um filho único, um príncipe, que o rei educou durante anos para se tornar um sucessor digno, um sucessor à sua altura, de acordo com as suas condutas, o seu comportamento, suas normas de bom comportamento, de boa conduta, de ser uma pessoa honrada e respeitosa. E aí o príncipe cresceu e chegou na época que o rei agora achava que estava na hora do príncipe receber o poder e a herança dele. Como que o rei podia saber se o príncipe realmente tinha aprendido todos os ensinamentos, se o príncipe realmente estava preparado? Então, o rei mandou o príncipe para uma missão fora do palácio. E o Zohar conta que ali em volta daquele palácio morava e trabalhava uma prostituta muito linda, uma prostituta maravilhosa. E o rei chamou essa prostituta e falou: olha, durante anos eu eduquei meu filho, e uma das coisas que eu eduquei o príncipe é que ele não deve se relacionar com as prostitutas, não é correto para um rei se relacionar com uma prostituta. Então eu queria que você fizesse o seguinte, por favor, eu quero que você vá lá e seduza o meu filho, porque eu quero saber se ele realmente aprendeu as lições. Aí o Zohar conta que a prostituta foi lá e ela seduziu o príncipe, ela abraçou o príncipe, ela beijou o príncipe, ela usou todas as técnicas de sedução dela para seduzir o príncipe, e o príncipe quis muito ir com a prostituta, o príncipe desejou muito a prostituta, ele estava para ir com a prostituta, mas aí na última hora ele se lembrou de tudo que o pai dele tinha ensinado para ele aqueles anos todos, que aquilo não era correto para um príncipe, e ele resistiu à tentação, e ele não foi com a prostituta, ele dispensou ela e não foi com a prostituta. Quando o rei ficou sabendo disso, quando o rei recebeu esse relato, o rei ficou muito contente, muito satisfeito, e deu para o príncipe todas as riquezas, todo o poder e todas as glórias do reino. Aí o Zohar pergunta: foi graças a quem que o príncipe pôde receber tudo isso, todas essas coisas boas? E o Zohar responde: foi graças à prostituta. Então, nessa história do Zohar, a analogia da prostituta é com o nosso lado negativo. A prostituta representa o lado negativo que existe dentro de cada um de nós e que nos leva a fazer ações negativas. E por que o lado negativo existe? Se a gente pensar nessa história do Zohar da prostituta, a prostituta, ou o lado negativo, é um bom sujeito ou um mau sujeito? E se a gente pensar nessa história, ela é um bom sujeito, o lado negativo tem que existir, porque é através de superar o lado negativo que a gente consegue se conectar com a plenitude pelo nosso próprio esforço. O príncipe só pôde receber tudo de bom por ter resistido àquela tentação que era oferecida pela prostituta, e assim ele se tornou merecedor. Então, o que o Zohar nos ensina é que nós quisemos nos tornar merecedores da nossa própria plenitude. A gente não queria receber pão da vergonha. Pão da vergonha é quando a gente recebe energia sem ter feito por merecer. Para isso, a gente precisa de um oponente, a gente precisa de um lado negativo que nos testa. E o que o lado negativo nos oferece sempre, que é o caso da história da prostituta? Prazer instantâneo. O lado negativo nos oferece prazer instantâneo, alívio rápido e imediato. Ele paga bem e à vista. Mas o que a gente quer receber? Plenitude duradoura. Para receber plenitude duradoura, a gente precisa ter a capacidade de perceber o que está acontecendo, perceber que o nosso oponente é interno, é esse desejo nosso de receber somente para si mesmo, de receber gratificação instantânea, dizer não para o nosso desejo de receber gratificação instantânea, através de ver que tem uma grande figura, que tem muito mais que eu realmente quero receber, e através de fazer essa resistência
ao nosso lado negativo, a gente consegue se conectar com a luz toda, com a plenitude duradoura, que é para isso que nós estamos aqui. Então é por isso que o mal existe. O mal existe para nos prover o livre-arbítrio e nos prover a capacidade de merecer tudo de bom através do nosso próprio esforço.